Olá, bem-vindos, bem-vindas a mais um episódio do Boss Voice. E hoje eu vou conversar com uma pessoa muito especial porque ela tem uma história incrível. É uma mulher, assim, daquelas fortes, porretas, que deu a volta por cima e fez com que as coisas acontecessem. Vou chamar aqui para falar comigo a Osana Loyola. Ela é a proprietária da Ionix, que é uma empresa que está no mercado de aço. Agora você vai ficar curioso demais para descobrir como é que ela foi parar nesse mercado, e a história é boa demais. Fica comigo aqui e aproveita para aprender bastante e aplicar tudo isso aí no seu negócio também. Bem-vinda, que bom receber você aqui. A gente tentou várias vezes, foi difícil, mas que legal que você pôde estar aqui comigo. Que bom, estou muito feliz de estar aqui. Gosto muito de compartilhar a minha história. Essa história é incrível. Eu gosto e assim, é inspiradora. Demais. Então, eu estava até comentando que as oportunidades e dificuldades todo mundo tem. O que faz a diferença é a forma e a sua atitude diante delas. Falou tudo, é exatamente isso, né? Porque, às vezes, as pessoas compartilham comigo. Eu acho que a gente está vivendo um momento de muitos desafios. E as pessoas me procuram na internet, falam, ai, Carol, você não sabe o que eu estou passando, minha história é muito difícil, estou passando por um momento desafiador. E, às vezes, a pessoa tem a sensação de que aquele momento é a vida dela, né? E é como ela vai lidar com aquele momento que vai determinar a vida dela. E você é um exemplo disso. Vamos começar falando dessa história. Então, conta pra mim, como você foi parar numa indústria do aço, que é totalmente fechada, masculina? Como você foi parar aí? Então, eu comecei como representante comercial, abri um pequeno escritório, busquei alguns fornecedores aqui de São Paulo que fornecia. E Goiás é um estado muito emergente nessa questão de indústrias. Sim. Então, a indústria de atomatados, laticínios, cervejarias, é uma indústria que está crescendo muito. Então, é um mercado muito carente. Sim. Então, eu comecei como representante comercial e passei por uma pequena revenda. Então, eu comprava, entregava para o cliente e guardava um pouquinho de material. E eu já sabia, comecei a entender essas emergências do mercado, o que eles precisavam, a pronta entrega. Começou do zero mesmo, Comecei assim, do zero. zero. Conta um pouquinho pra gente da história antes. O que levou você a abrir essa pequena revenda? O que aconteceu antes na sua vida que te levou pra isso? Então, eu me casei muito nova, né? E fiquei 11 anos num relacionamento abusivo, muito complicado. E eu precisava me libertar daquilo. Quando aí eu consegui sair desse relacionamento, eu precisava arrumar alguma coisa para fazer. E foi quando eu comecei a trabalhar numa empresa que vendia aço inox. E lá fui aprendendo sobre esse material, sobre o aço, sobre a aplicação dele, aonde se aplicava ele. E acho que juntou tudo isso, aquela necessidade junto com a oportunidade, onde faz a diferença. Você estava me contando que você nunca tinha trabalhado na vida, Nunca foi o tinha seu trabalhado. primeiro emprego e você não estava na melhor das condições, né? Não, Você me tava. falou que estava saindo desse relacionamento abusivo, morando de favor na casa da sua mãe, com 2 Exatamente. filhos para criar e precisava de um emprego desesperadoramente. Exatamente, desse jeito. Como você encontrou essa empresa? Você viu um cartaz, alguma coisa, um anúncio? Olha, quando eu me separei, eu achei um anúncio no jornal contratando vendedora de central de telefone, PABX. PABX. E eu fui nessa empresa, fiz uma entrevista com a dona da empresa, que sensibilizou com a minha história. Chorou? Chorei, ela chorou. Então, ela me deu uma oportunidade lá. E nessa empresa, vendendo o PABX, foi que eu fui vender o PABX para essa indústria que vende aço inox. Certo. E o dono de lá falou assim, não, gostei do seu perfil como vendedor, acho que vai dar certo aqui, vem trabalhar comigo. Certo. Então, é o primeiro emprego, ela estava desesperada para sustentar a família, precisava de um emprego, foi lá, pediu, chorou, implorou para conseguir aquele emprego. Ficou lá quanto tempo nessa empresa? Eu fiquei 1 ano. 1 ano, mais ou menos. Conheceu um cliente da empresa que era da indústria do aço, Isso. gostou de você, te convidou para trabalhar e decidiu pagar um pouquinho mais para você. Um pouquinho mais. Legal. E aí? E então, aí eu, assim, fiquei encantada com a questão de produção e a força. O que é bom nisso tudo também, nessa história, Carol, é que a gente não conhece a força que a gente tem. A gente, às vezes, se subestima, né? E olha que eu fiquei surpresa com a força e com a minha coragem. Demais. Porque realmente isso estava me encantando e me fortalecendo. Porque depois de passar por um relacionamento abusivo, onde você ouvia todo dia que você era incapaz, que você jamais conseguiria, que você não é nada. Você passa a acreditar nisso. Exatamente. Então, isso
E foi isso que aconteceu. Eu me surpreendi com a minha força e com a minha superação. Isso foi me alimentando, sabe? Tem dois motivadores dentro da gente que são muito fortes, né? Um deles é a necessidade, o desespero, e você falar, eu tô no fundo do poço, daqui eu não posso descer mais, eu preciso dar um jeito, e aí as pessoas arrumam força. O outro é a coragem, a vontade, o desejo de crescer, parece que você tinha as duas coisas, Exatamente. né? Que é aquilo que a gente falou, que é esse tipo de atitude, essa vontade e essa coragem é que é o diferencial diante das dificuldades que todos nós temos. Sem dúvida nenhuma. Ótimo, aí você estava ali, ficou lá, trabalhou um tempo como funcionária, e aí aconteceu um episódio que você ficou chateada e resolveu sair, é isso? Exatamente. Hoje, a forma como eu trabalho, eu tenho 60 funcionários na minha empresa, e o pessoal até brinca, que eles falam que eu bato sorrindo. É que eu gosto muito de argumentar. Então, se tem argumento para me convencer, ótimo. Se não tem, a pessoa já fica sem graça, já se sente... Mas você não precisa fazer com os outros o que já foi feito com você. E talvez esse episódio com esse chefe que eu tive na época foi o que fez esse diferencial, para me pensar assim. Então, ele me chamou a atenção na frente de todo mundo, e assim, de uma forma muito brusca, e isso me irritou muito, sabe? Eu falei, não é assim. Então, não é isso que eu quero. Então, hoje eu mudei minha atitude e a forma de tratar os meus funcionários, talvez por esse episódio. É interessante que a gente passou por essa evolução, né? Era uma coisa comum, muito comum. Pessoas que eram abusivas, chefes que gritavam com o funcionário, que falavam palavrões. Era assim, manda quem pode, obedece quem tem juízo. E se você quisesse ter um emprego que você não tinha tantas possibilidades ou oportunidades assim, você tinha que aceitar e se submeter aos abusos, aos distratos. Ainda hoje, existem pessoas assim, existem empresas que contratam executivos assim, que fecham os olhos para essas pessoas. Mas hoje em dia não tem mais funcionário caladinho, submisso, como existia antes, né? Os funcionários fazem valer a sua voz, fazem valer a lei, e eles não se sujeitam, não submetem por muito tempo a esse tipo de coisa. Exatamente. E assim, eu acho, essa minha visão como empreendedora, como empresária, eu percebo o seguinte, que a empresa não é eu, não é só eu, não é a Osana que é a empresa, é uma equipe. Perfeito. Então, assim, eu preciso saber opiniões, eu preciso saber por onde vai, o que está acontecendo. Então, a participação dos funcionários, eles são pessoas, são humanos, estão lá e devem ser tratados como tal. Exatamente, eu também tenho essa consideração, essa percepção. Eu acho que as pessoas elas têm que ter o direito de falar, porque se elas não falam na sua cara, elas falam nas suas costas. Então, às vezes, chega numa reunião, uma vez entrou um funcionário novo, que era um executivo na minha empresa, ele entrou e aí ele disse, nossa, Carol, mas é pesado o negócio, porque eu prefiro que na reunião as pessoas falem para mim diretamente. Caroline, ó, não concordo com o que você está falando, você está falando alguma coisa que não tem nada a ver, olha, você não está deixando eu falar. Eu prefiro ouvir assim do que as pessoas saírem da reunião, chamarem a patotinha ali para uma conversa privada em que eu não estou presente, e ali elas meterem o pau e falarem o que elas realmente acham, porque isso desmotiva as pessoas, né? Desmotiva, exatamente. E essa integração de funcionários, de equipe, é muito importante para o sucesso. Hoje eu me considero vitoriosa, a minha empresa é um sucesso, e não é a Osana, é uma equipe, sabe? São as pessoas que estão comigo, que eu dou esse direito, eles têm essa voz para poder estar falando, de dar opinião, para resolverem, porque eu também jogo para cima deles, tá, esse é o problema e qual que é a solução, né? Então, me tragam problemas, mas me tragam soluções também. Me fala um pouquinho sobre onde a sua empresa está hoje. Hoje você tem mais de uma unidade, como é que é? Hoje eu tenho uma indústria em Aparecida de Goiânia, onde a gente fabrica equipamentos, e tenho também mais 2 unidades, uma em Goiânia e uma em Brasília, onde eu trabalho mais com a parte estrutural. Então, hoje, onde o pessoal usa para fazer corrimão, lojas, shoppings, que usa toda aquela parte de inox, essa parte estrutural eu tenho 2 revendas menores. E tenho a indústria, onde fabrico equipamentos para grandes multinacionais. Hoje eu trabalho muito com a Danone, Cargill, Ambev. Legal. Grandes empresas e saiu do nada, hein? Então, vamos continuar essa história que está muito boa. Você, a partir dessa situação, ali com essa disputa, esse problema com seu chefe, você mesmo sem dinheiro, precisando do emprego, você falou, não,
Isso daí, mais um abuso, depois de tudo que eu sofri, não vou mais. E aí, como é que foi aquele dia pra você? Olha, foi aquela questão, você às vezes se sente mesmo no fundo do poço. Então, eu acho que todo mundo, né, todos, a gente passa por isso, mas chega uma hora, não dá para você ficar ali, quieto, sofrendo, chorando. Mas você precisa desse tempo para poder assentar as coisas. E eu fiquei mais ou menos uma semana, sabe, remoendo aquilo, pensando o que, que eu ia fazer, o que, que eu ia fazer. Foi quando eu decidi abrir um escritório de representação. Certo. E aí eu ainda pensei, como eu vou abrir um escritório de representação? Eu não tenho dinheiro para nada. Mas eu aluguei uma sala pequenininha, coloquei um telefone e falei assim, olha, vou ganhar comissão das empresas dos fornecedores de São Paulo. E comecei a fazer essas vendas. Ou seja, ninguém da sua família é empreendedor, ninguém te ajudou, assim, pra falar, olha, por que você não vai trabalhar pra você, abrir sua própria revenda? Foi um estalo que deu em você. Foi um estalo que deu em mim. Você sabe de onde saiu isso? Você já tinha pensado sobre isso antes? Olha, eu mesmo, na época que eu estava casada, eu sempre pensava assim, gente, eu quero uma sandália, eu quero um brinco, e eu não trabalhava fora nem nada. Eu falava assim, é muito ruim você depender de umas coisas básicas, às vezes, que você quer. Então, desde essa época, eu já fazia algumas coisinhas, pintava, bordava pano de prato, fazia alguma coisinha para me vender, para me ter um dinheirinho mínimo. Para conseguir fazer as suas coisas e ter a sua independência. Você viu nisso a possibilidade de você ter essa independência. Exatamente. Legal. E aí? Aí você começou ali, quais foram as dificuldades e os desafios quando você se viu? Saí do emprego, eu não ganhava grande coisa, mas agora eu não tenho ajuda nenhuma, comecei do zero, não sei como empreender e tenho que dar conta disso aqui. Exatamente. Na época eu estava já entrando no curso de economia na faculdade, conversava muito com as pessoas, com os professores, e falando dessa ideia de montar uma empresa. E todo mundo sempre... O bom é que a gente nunca enxerga o nosso potencial. Verdade. Então, na faculdade, os amigos falavam assim, vai, Osana, monta, vai dar certo. Não, você é comunicativa, vai dar certo sua empresa. Mas eu ainda tinha aquele medo, né? Falava, gente... Mas você foi encorajada por pessoas que acreditavam em você. Exatamente. Legal. Imagina só, né? Se você, naquele momento, tivesse ouvido as pessoas erradas... Se você não tivesse cercado de pessoas instruídas, pessoas que conheciam você, acreditavam que você era uma pessoa de garra, e tivessem te falado, não abre não, uma empresa. Empreender é difícil demais, no Brasil você vai pagar imposto demais. Você jamais estaria onde você está, né? Mas, Carol, a gente escuta no meio, apesar desse monte de opiniões, vai, mas teve também as pessoas falam, você é doida. Né? Imagina, empresa de homem, só tem homem. Fazer isso. Então, é quando a gente começa a filtrar as coisas também. Você tem que ter... Então, comecei a pensar, falei, gente, tem mais gente falando que sim, que não. E eu tenho essa vontade de fazer... E eu vou. Dar ouvido para as pessoas certas e para aquilo que está falando dentro de você. Porque existe uma intuição, existe o nosso subconsciente que fala com a gente. As pessoas acham que às vezes é uma força superior e tal. Não, existe a força espiritual que fala com a gente, mas também existe o nosso inconsciente que sabe de coisas até espirituais que a gente não sabe e que nos impulsiona a tomar as decisões certas. Isso é verdade. Bom, e aí? Aí me conta um pouquinho desse processo de galgar. Quantos anos tem sua empresa? Olha, esse ano está fazendo 20 anos. 20 Eu abri esse escritório de representação no dia 19 de julho de 2002. Então, mês que vem, dia 19, fazem 20 anos que eu comecei como representante comercial. Passei por uma pequena revenda e depois eu comecei a fornecer muito para laboratórios farmacêuticos. Então, tem um polo muito grande próximo a Goiânia. Verdade. E o pessoal precisava sempre de uma peça soldada, precisava de um ralo, um tanquinho. Aí eu fiz sociedade com um rapaz que tinha uma indústria lá perto. Então, ele fazia esse trabalho para mim. Uhum. Mas essa sociedade durou menos de um ano. Certo. Porque eu tinha que vender e tinha que ir para dentro da indústria praticamente fabricar. Era muito enrolado e eu acabei largando de mão dessa sociedade. Então, desfiz a sociedade e continuei sozinha. Mas aí eu não deixei a indústria. Certo. Aí, nessa época, eu consegui um pequeno torno, um soldador e comecei a fabricar o material que os laboratórios farmacêuticos precisavam nas emergências. Certo. Então, eu passei de representação comercial para revenda e em 2006, mais ou menos, eu me vi já numa indústria. Eu já estava com uma pequena indústria.
Certo. Tava concluindo meu curso de economia, fiz um projeto de viabilidade econômica, fui atrás do governo, consegui uma área para poder construir e sempre busquei muita ajuda também, assim, hoje tem ferramentas do Sebrae, do Senai, do SESI, que as pessoas não conhecem. E eu sempre fui muito atrás disso, sabe? Procurar essas parcerias, buscar conhecimento, Legal. trazer consultorias para dentro da empresa. Muito bom. Então, E essa diferença, né, que faz quando você tem, às vezes você não tem coragem, mas você tem alguém do seu lado que você sabe que tem conhecimento e tem coragem por você. E quando te falta aquela coragem, tem um pouquinho de coragem que te falta para fazer uma coisa que vai ser um grande salto para você, e você pode se apoiar em alguém, aproveitar os ombros de alguém que tenha coragem, tem confiança e tem conhecimento, isso te faz dar saltos, acelera seu processo de crescimento significativamente, né? Exatamente. E assim, eu acho pouco divulgado, eu acho que as pessoas vão, principalmente o micro, o pequeno. Pequenininho o mesmo, que pequenininho. não tem recurso para investir numa consultoria profissional. Exatamente. Tem essas É ferramentas verdade. hoje. É um bom start, é um Exato. jeito de começar. De começar, porque lá eles te encorajam, mostrando cases de sucesso, É sabe? verdade. A gente vê histórias. E assim, financiamentos, eu fiz o meu primeiro financiamento, acho que eu peguei R$ 10.000, sabe? Morrendo de preocupação. De medo de dever, né? De não conseguir. E olha, consegui, montei minha indústria. Então, hoje eu estou instalada numa área lá de 6.000 metros quadrados, tem um galpão de 3.000 metros. Muito bom. Então, e com vários equipamentos e 60 funcionários. Então, eu saí de uma representante comercial, onde eu tinha uma amiga, só era eu e ela. E nenhum conhecimento do aço, da indústria, você foi conhecendo tudo trabalhando, começando seu conhecimento também do zero, né? Essa parte da prática, então eu entrava muito dentro das indústrias para conhecer. Mas para que serve isso? Onde coloca isso? Qual que é a aplicação disso? Sim. Então, Um escritório pequenininho, um chevetinho, você falou? E um monte de coragem, de vontade. Eu também, quando eu comecei meu trabalho, assim, montei, eu era executiva, saí da empresa e montei um escritório meu, pela primeira vez. Comecei a atender os meus clientes, era uma empresa de consultoria. E eu fazia as viagens na região para atender os clientes. Inclusive, eu morei em Goiânia também, atendi muita gente na região ali. E eu fazia as viagens sozinha, era bem novinha, dirigindo e tal. E rolava de tudo na estrada, né? Você falou que tinha passado um monte de perrengue com o seu chevette. Eu já atropelei viado na estrada e não sabia o que fazer. Meu carro já acabou a gasolina na estrada. Uma vez um eixo de um caminhão saiu e partiu meu carro. Nossa. E eu não sabia o que fazer, parti meu tanque de gasolina. Eu falei, mas o que eu vou fazer? Parei no posto de gasolina, falei, vou abastecer. Eu liguei pro meu pai e falei, você tá louca? Seu carro vai explodir. Enfim, esse processo de descobrir as coisas tem riscos, mas também traz fortaleza, né? Você é uma mulher muito forte. Exatamente. A gente vai se fortalecendo com todas essas... É o que eu falo. Aparecem algumas oportunidades que muita gente fica com medo. Esse ano mesmo apareceu uma oportunidade pelo Sebrae. Eles me convidaram para fazer uma missão empresarial em Dubai. Isso, eu vi, muito legal. Então, e não tinha mulheres. Foi eu e uma outra amiga, tinha pouquíssimas mulheres. E era só eu. Assim, eu não conhecia ninguém do grupo que foi. Mas e por que não? Por que não? Exato. E como foi a experiência? Maravilhosa. Valeu muito a pena. Valeu muito a pena. Então, assim... E comecei a fazer. Depois eu fui convidada para ir também conhecer uma empresa, a Inoxpa, na Espanha. Então, eles deram todo um treinamento lá na Espanha dos equipamentos dele. Já que eu estava indo, eu falei assim, eu vou aproveitar, vou ficar em Barcelona uns dias para me conhecer. Fiquei em Barcelona sozinha. Legal. E tudo isso aí vai te fortalecendo. Você vai descobrindo que você dá conta. Passou um desafio, passou o segundo, passou o terceiro, passou o quarto. Você fala, o que vier eu dou conta, bate aqui. Exatamente. A gente vai criando essa coragem mesmo, porque a gente começa a perceber que não é muito diferente, sabe, os lugares, nem as pessoas. Então, as expectativas, os medos, todo mundo tem. Todo mundo tem. Então, a gente se veste com a coragem. Você tá me falando aí, eu tô me lembrando, uma dessas andanças aí de viajar para atender o cliente e tudo mais, um dia eu capotei meu carro. Não sei se você se lembra, ali perto de Goiânia, eles estavam reformando uma estrada que ia de Goiânia a Caldas Novas. Eles estavam recapeando a estrada. Isso acho que era 2005, 2006.
E eu conheço um monte de gente que capotou o carro no mesmo lugar. É uma estrada O perigosa. guincho ficava passando ali na estrada o dia inteiro, porque o tempo inteiro tinha Exato. gente capotando. Olha que loucura. No dia anterior, quando eu capotei, tinha morrido uma pessoa no Nossa. mesmo local. E eu lembro que depois disso, que eu capotei o carro e tal, era bem nova, eu tinha o maior medo de ir. Eu ficava pensando, ai meu Deus, eu agora tenho que viajar, eu vou ter que passar naquele lugar onde eu capotei. E dava um certo trauma. Imagina só, eu capotei, assim, foi sério, foram 3,5 metros, mais ou menos. Eu não morri porque o capim deitou e fez uma cama pra mim. Mas quando eu saí, quando eu terminei o capotamento lá, eu lembro que eu conto essa história, as pessoas ficam dando risada, porque eu lembro direitinho que eu tava lá. Já capotou? Não, só o Não, carro graças a rodou. Deus, o carro só rodou. Pois é, e aí eu tava lá e tava dirigindo, e eu entrei na estrada, numa curva, que a brita tava toda solta. E aí quando eu entrei na brita e eu vi que meu carro desgovernou, eu tinha na época um C3, que era daquele volante bobo, sabe? Quando eu tentei dominar o carro de novo, o carro bobo, eu percebi que ia acontecer alguma coisa. E eu lembro que eu fui capotando e eu falava, Jesus, me ajuda! E o carro virando e eu falando alto, Jesus, me ajuda! Enfim, quando o carro terminou de virar, eu olhava pro lado, a primeira coisa que eu achava, a gente via no filme, que o carro ia explodir. Então eu queria sair de dentro do carro pro carro não explodir. Abri com dificuldade a porta, olhei pra mim, vi que eu não tava machucada, não tinha morrido. Aí eu tava de salto alto, com uma roupa igualzinho essa cor da sua roupa aqui, um terninho, um salto alto. Eu lembro de escalar a montanha, assim, ó, com o meu salto Deus. alto e meu terninho. Cheguei na beira da estrada, tremendo, tentando parar alguém e ninguém conseguia parar, porque tava a brita solta ali. E aí eu lembrei dessa história, porque naquele dia eu podia ter nunca mais pego o carro, nunca mais dirigido, nunca mais passado naquele lugar. Eu lembro que várias vezes ainda, quando eu passava naquele lugar, me dava aquele frio na barriga, me dava uma coisa ruim, mas ao mesmo tempo eu falava, não, isso daí já foi, já passou, eu dou conta, eu vou enfrentar. E depois de 10 vezes passando por ali, eu já não sentia mais nada e eu estava encorajada. E é exatamente essa história que você está falando, não dou conta, é difícil e tal. Foi lá, pegou financiamento, conseguiu verba, foi atrás de ajuda e de apoio em lugares que você não conhecia nada, então... É muito É interessante isso, muito. né? Como a gente tira a força do nada. Exatamente. Quando você fala assim que você poderia ter criado um trauma e desistido, é o que eu falo. Hoje a gente não pode deixar os nossos dramas, traumas, medos dominarem. É Aquela isso. vozinha que a gente tem assim, para que você vai fazer isso? Para com isso. A gente tem que ser mais forte. Tem um eu dentro da gente que é mais forte. É só a gente não deixar essa vozinha que às vezes Essa voz que te acusa, que te atrapalha, que que te joga pra baixo, isso, né? Deixar ela dominar. deixa ela Mesmo quando é dominar. difícil, porque quando você tá lá no fundo Né? do poço. Ela vem, mas é que eu falo que a vida da gente é mesmo um teatro. Nós, às vezes, estamos no palco ou às vezes nós somos É espectadores. perfeito. Quem está no palco é o medo, É é a isso angústia, é aí. o drama. É isso Então é mesmo. só trocar de lugar de vez em quando. Troca de lugar, deixa ele lá no fundo do Do poço e poço. assume você o palco e o protagonismo que você dá conta. Exatamente. Muito bom. Bom, seguindo daí então, sua empresa começou a se desenvolver, ela começou a crescer. Fala pra mim sobre as suas dúvidas, as suas dificuldades, suas preocupações como empresária. Quando que você se viu como empresária mesmo e falou, putz, agora eu sou empresária, Quando que você fez essa virada de chave? Olha, Carol, não tem muito tempo isso. Aliás, eu acho que ainda estou fazendo essa virada de chave, Ah, porque, na verdade, eu ainda tenho que estar em vários pontos na empresa para ela estar ela ainda tem seguindo. uma certa dependência de Ainda tem uma você. certa dependência. Assim, agora que eu estou começando a departamentalizar, então tem um gestor de logística, um de produção, um no compras, um do comercial, para cada um poder Uhum. assumir. Porque durante algum tempo eu também tive uma funcionária, era uma gerente, que ela acabava centralizando muita coisa, a gente dividia muita coisa. E há 2 anos ela saiu da empresa, Sim. então aí eu comecei a departamentalizar. Então Uhum. eu estou fazendo essa virada de me sentir empresária, sabe? Agora que você está Agora. estruturando seu negócio. Exatamente. Muito bom. Porque, assim, eu sempre fui muito pé no chão de fazer aquilo é, comprometida, sabe? Eu sempre fui muito comprometida com a minha palavra. Uhum. Então, eu tento, sabe, sempre o que eu falo que vou fazer, o que eu determino que vou fazer, fazer. Isso dá trabalho. Sim. Então, algumas coisas nesse universo de você ser empresária e ser comprometida com seus compromissos, com funcionário, com família, sabe, são muitas coisas que isso às vezes
você cansa, isso às vezes dá trabalho. Mas olhando para trás, você fez muita coisa boa. Mas você acredita que você poderia ter estruturado a sua empresa antes e isso teria te trazido benefícios? Como você vê isso? Não, assim, a empresa está estruturada, né? Ela já está estruturada, consolidada. Tanto que, você vê, são 20 anos que está fazendo, é o mesmo CNPJ, eu nunca tive já passei vários altos e baixos, mas eu vejo muita gente aí dando baixa em CNPJ, abrindo outro, ou entrando em muitas dívidas. Não, eu consegui manter, então é o mesmo CNPJ, Certo. sabe? É uma empresa que já está... Que você foi vencendo as dificuldades e hoje você está querendo ter uma estrutura que te permita crescer mais rápido. Isso, e de ter essa liberdade de não ser eles não serem tão dependentes de mim. Então, hoje eu estou trabalhando muito isso, essa estrutura de que essa engrenagem toda, que isso tudo rode. Sem depender da sua presença. Exatamente. Eu sempre falo isso porque também é uma dor muito comum de todo empresário, aquela dúvida de qual é o momento de deixar de ser eu, o centralizador de todas as coisas e começar a distribuir essas responsabilidades, essas funções. E o que eu falo é que quanto mais tempo você demora para fazer isso, mais tempo você fica nesse lugar desconfortável de ser o dono das responsabilidades e tudo recair sobre você. Mas, ao mesmo tempo, não é fácil fazer um movimento contrário, porque você tem uma segurança que você construiu ao longo do tempo, e quanto mais tempo você fica nesse lugar, mais você aprende a fazer, mesmo com dificuldades. Você fala, não, eu dou conta, eu faço meu dia render, eu já sei como é que eu resolvo isso, aquilo. Você se acostuma com esse desconforto e sair desse lugar e começar a repartir as responsabilidades passa a ser muito mais difícil depois de um tempo. Você tem percebido isso ou não? Durante esse período todo, você já sentiu tanto essa dificuldade de estar ali à frente de tudo e tudo na sua mão, que agora para você está sendo um alívio? Não é bem assim, não. Então, é porque a gente cria, não tem como não criar uma expectativa em cima das pessoas. Sim. Então, delegar é sempre isso. Então, se você vai delegar alguma função que você estava exercendo, você vai passar para alguém fazer, você sempre cria aquela expectativa que a pessoa vai fazer aquilo que você faria, ou perto. Tão bem quanto você, tão comprometida quanto você. Então, isso aí você acaba, é um passo para frente, às vezes um para trás, às vezes dois. Então, essa caminhada, ela é lenta, sabe? Sim. Essa transição de você conseguir delegar e conseguir deixar as coisas rodarem sem ser tão centralizador, ela é uma caminhada lenta. No seu caso, foi uma caminhada lenta por causa também de tantos desafios que você teve que lidar nesse processo, né? Tantas coisas que você teve que romper, tantas barreiras que você teve que romper. E, às vezes, as pessoas acreditam que o tempo resolve as coisas, e principalmente o processo de dependência. Vejo muita gente falar, não, isso daí com o tempo resolve. Quando a minha empresa crescer, resolve. E não é isso, o tempo não resolve, ele agrava o problema. Agrava o problema. Ele só se resolve quando você entra em ação e resolve acabar com esse problema, porque ele está te atrapalhando. Exatamente. E é o que eu estou fazendo agora. Então, eu estou passando por esse processo de delegar, deixar as funções para cada gestor e eu ter mais tempo para mim. Muito bem. E não é só o tempo, não é para mim, é também para essa questão. Hoje a gente precisa planejar e pensar na frente. Se eu quero crescer, se eu quero continuar essa jornada, eu tenho que estar com a cabeça, eu não posso estar envolvida com os problemas menores. Então, as pessoas têm que estar resolvendo e assumirem isso aí para que você possa pensar no processo de crescimento da sua empresa, né? Se você está ocupado, trabalhando e fazendo o que um monte de gente que você poderia contratar poderia fazer por você, você não está fazendo aquilo que é a estratégia do seu negócio. Ou você está, por exemplo, você fez durante esses 20 anos. Mas e o ritmo de fazer isso? Exatamente. Porque se você está ocupado 90% do seu tempo cuidando da operação, o ritmo de crescimento do seu negócio é lento. É lento. O tempo que você tem para expandir, se você tivesse só focada nisso, é muito mais lento. E aí, por exemplo, quando você faz essa virada de falar, não, agora eu vou organizar, tem a empresa na mão, você deslancha. Por quê? Porque tem para quem delegar e você concentra 90% do seu tempo naquilo que te faz crescer. Exatamente. Então, vamos voltar para a sua história aí. Bom, aí você agora está se vendo mais como empresária, mas você foi empresária esse período todo, você só não tinha todo esse conhecimento. Como que você foi buscar? Você fez faculdade, você buscou algumas consultorias, como você falou, como você se desenvolveu? Quais foram os pontos mais fundamentais para o seu desenvolvimento como empresária? Conhecer do produto, conhecer do mercado. Então, assim, o mercado que eu tô, ele tá muito dinâmico.
Certo. Então, assim, muda todos os dias. E a gente vem passando por uns momentos difíceis, como o momento da pandemia, né? Que foi Sim. complicado. Mas eu tento sempre estar buscando isso. Essas inovações, conhecimento, treinamentos, tanto para mim quanto para a equipe. Legal. Porque esse é o diferencial, a gente ter a cabeça aberta para saber que você, assim, se você parar no tempo, se você acomodar aqui, todo esse mercado, tudo isso que vem acontecendo, te atropela. Eu Então acho que você isso é em fica para trás. todos os mercados, né? Exatamente. Se a gente está num ritmo de vida e um ritmo de inovação tão forte Isso. que os negócios estão muito dinâmicos. Se você era bom há 20 anos atrás, mas você agora não acompanhar o ritmo rápido de mudanças, você pode ter uma empresa maravilhosa que daqui para frente ela não vai bem, Não vai estagnar. que pode estagnar porque as coisas estão mudando numa velocidade incrível. Exatamente. Muito bem, aí você vem buscando essa modernização. Exatamente, é isso que eu faço. Então, hoje, até a Faculdade Federal lá do Estado de Goiás, que está abrindo um campus perto da empresa lá, me procurou para a gente fazer uma parceria de trazer laboratórios para dentro da Muito empresa. bom. Então, aí, Pesquisa. pesquisas. Então, isso que eu acho que é um diferencial para mim, que também melhora muito e também me ajuda nesse crescimento. Muito bom. É ter essa cabeça aberta para trazer conhecimento, para trazer inovação o tempo todo. E Isso. principalmente conhecer clientes, conhecer o mercado, o que o pessoal, a necessidade, porque os mercados são muito diferentes. Exato. Então, por exemplo, lá o mercado do Centro-Oeste, o mercado de São Paulo, se você vai para o norte do país, É completamente distinto. completamente E você distinto. atende também o mercado de São Paulo, dessa região? Atende o Brasil todo? Atendo o Brasil todo. Hoje, assim, eu estou centralizado, eu estou numa região que a logística é muito favorável, né? Então, está no centro do país hoje. Então, para essa distribuição, então hoje eu mando trabalho para Manaus, para Mato todos os Grosso, lugares. para o Nordeste. Muito bom. Eu estava pesquisando que 90% da indústria do aço está localizada no Sudeste, né? No Sudeste. 90%, ou seja, a maioria do processo... A maioria, 90%. Tá por aqui, tá aqui no Sudeste. Tá por aqui. Então, por isso, quando você me pergunta, você atende o mercado hoje? O mercado de São Paulo eu atendo pouco. Certo. Porque, como está muito concentrado aqui os distribuidores, as grandes revendas, então fica meio complicado eu estar. Então, o mercado que já é atendido. Sim. Então, já tem muitos fornecedores. Mas você atende todas as outras lacunas de outros mercados. De outros mercados. E há 3 anos atrás eu comecei a importar. Sim. Porque justamente isso. Eu comprava aqui do mercado de São Paulo para revender. Só que aí o mercado de São Paulo também vende para a minha região. Então, quando eu chegava nos pacotes maiores ou nos clientes maiores, os meus fornecedores eram os meus concorrentes. Então, a gente estava disputando os mesmos pacotes. Entendi. Foi quando eu comecei a fazer importações. Então, hoje eu trago material da Índia, da China, do Vietnã, da Indonésia. Legal. Então, eu trago toda a parte de tubulações, chapas, conexões, eu importo. Porque agora eu brigo com eles de igual para igual. Muito então, bom, você se tornou mais competitiva. Mais competitiva. Isso foi alguma coisa que você percebeu, que você foi buscar? Ou é algo que alguém te trouxe como informação, algum tipo de consultoria? Como foi esse processo de começar a importar para se tornar mais competitiva? Então, foi justamente isso. Eu estava estagnando. Sim. Então, chegou um momento no meu faturamento, eu não conseguia. Eu tinha necessidade de vender mais, mas não era competitiva. Então, aí foi quando eu comecei a me perguntar, como é que eu faço para ser mais competitiva? Muito bom. Se os fornecedores que eu tenho aqui não conseguem me fornecer com preço para ser competitivo, foi quando eu comecei a buscar fornecedores internacionais. Certo. E aí mudou completamente, você começou a ter acesso a mercados que antes você não podia. Isso agora, eu estou passando por um processo agora que eu vou começar a parte de exportações. Muito Então, estou desenvolvendo junto com o Sebrae, procurando ajuda exatamente nisso. Então, hoje eu preciso de mais mercado. Então, existe um mercado muito carente, principalmente na América Latina. Então, já estive visitando Montevidéu, México, sabe? Grandes empresas como a Coca-Cola, como a Ambev, que estão instaladas lá e necessitam que desse tem material. necessidade, você pode fornecer. Exatamente. Você tem condições hoje. Como que é hoje sua capacidade produtiva em relação à sua capacidade de distribuição? Olha, eu ainda tá 80% hoje a minha capacidade produtiva. Certo. Mas a gente está ampliando, também já estou com projetos de construir mais galpões, de novos equipamentos, para estar aumentando essa capacidade produtiva. Entendi.
Bem bom. O processo de expansão, qual foi o primeiro movimento de expansão que você fez? Conhecer o mercado, né? A necessidade do mercado. Então, é o que eu falo, eu estou numa região que agora não é tão carente, mas eu sou pioneira nessa região na distribuição do aço. Uhum. Então, no início, eu foi buscando e vendo essa necessidade. E isso foi fazendo essas ampliações acontecerem. E você já começou a ampliar, assim, quando você saiu da distribuição e foi para a indústria, foi uma grande ampliação. Exatamente. Um outro momento, quando você sai de uma indústria pouco produtiva e começa a expandir, construir, é um outro momento de ampliação. E depois você resolveu expandir e ter sedes em outros lugares também. Exatamente. Começou a importar e depois agora exportar. Agora exportar. Então me conta um pouquinho como é que foi o processo de expansão, as etapas de expansão para você, desde o começo, lá quando você abriu o escritóriozinho de distribuição. Pois é, eu comecei como representante comercial, de representante eu passei para revenda, que foi uma expansão. Então eu saí de representação para revenda. Depois de revenda, passei para a indústria. Então comecei a fabricar pequenas peças, pequenos equipamentos. E hoje eu fabrico grandes equipamentos, que foi a expansão maior. E hoje eu fabrico esses grandes equipamentos e tenho essa capacidade produtiva e essa competitividade graças às importações. Então, há 3 anos atrás, comecei a importar, trazer matéria-prima da Índia, da China. Então, ser mais competitivo para fabricar os equipamentos. E a próxima expansão agora, que eu estou planejando e que vai dar certo, que estamos organizando, é para partir para as exportações. Muito bom. Então, tem muito mercado e eu acho que é por aí. É por aí que a coisa vai crescer daqui para frente. Legal. E como empresária, para você, nesse processo de expansão, que no seu caso foi um processo mais lento, quais foram as coisas que você teve que fazer aí de virada de chave? Para pensar em você lá, dentro daquele escritóriozinho, e você hoje. O que você consideraria que foram as etapas para você, como empresária, que fizeram com que isso tudo fosse possível? Olha, Carol, tem essas viradas de chaves, esses momentos, a gente vai passando sem se dar conta. Então, realmente é uma hora que você para, dá uma olhada para trás, esfria e fala assim, poxa, Olha como eu evoluí. como eu evoluí. Mas, assim, ela deixar de ser centralizadora é uma virada de chave quando você começa a delegar mais funções e está mais focada no planejamento, sabe, em objetivos. Essa virada de chave acontece quando você acredita mais nas pessoas, dá mais poder para quem está ao seu lado, para poder estar resolvendo isso com você. E também uma virada de chave é quando você começa a levar tudo isso mais leve. Uhum. Então, hoje eu não tenho esses dramas, nem traumas de estar preocupado. O que acham de mim, o que pensam de mim. Não, eu estou fazendo. E, assim, isso é muito bom. Eu levo a certeza que eu faço melhor dentro do que eu posso fazer. E já deu certo. Né? E tá dando certo. E a sua fórmula tá funcionando. A gente só não pode ficar apegado, né? Porque às vezes eu escuto. Uma vez eu cheguei num cliente e aí os sócios dele tinham me contratado para desenvolver a empresa. Eu trabalho com estruturação de negócios, crescimento de empresas. Tava tudo certo com os sócios. Eles tinham assinado o contrato, tal. Era a primeira reunião. E eram vários sócios. E um dos sócios chegou na reunião e ele estava meio por fora do que ia acontecer. E quando a gente começou o trabalho de estruturação, plano estratégico, pensar o futuro do negócio, ele falou, já tá dando certo o jeito que a gente tá fazendo. Olha só, time que tá ganhando não se mexe, ele falou para mim. Então, assim, já tá dando certo. O que você tá querendo inventar moda aqui na empresa? E aí os sócios falaram, olha, ela não tá em processo de entrevista, não. A gente já contratou. E aí ele falou, mas por que a gente vai fazer esse negócio aí se a gente já tá dando certo do jeito que a gente tá? E é interessante, porque às vezes a gente tá bem, mas a gente pode melhorar muito. E se a gente não tiver aberto para esse processo de melhora e achar que do jeito que tá bom, é hora que a gente começa a decair, né? É um momento que a gente acaba decrescendo ao invés de crescer. Exatamente. Acredito muito nisso. Acredito, por isso que eu sempre trouxe para dentro da minha empresa consultorias, esse trabalho de desenvolvimento. Porque, às vezes, quando você está envolvido no negócio, ou você está sentado lá, porque, querendo ou não, você acaba se envolvendo muito com o operacional. Sim. Então, você deixa de enxergar possibilidades, oportunidades. E esse olhar de fora é muito interessante. Então, eu sempre busquei isso, sempre trouxe pessoas para
E aí, o que você acha que pode melhorar? Então, tem alguma consultoria, tem algum trabalho, tem alguma coisa que a gente pode fazer para melhorar? Eu acredito que a gente está, assim, sempre desenvolvendo. Em processo de desenvolvimento. É isso mesmo. Exatamente. Agora vamos voltar para isso, que é a indústria que você entrou. É uma indústria fechada, é uma indústria masculina, é uma indústria que você teve que, talvez, eu acredito, conquistar seu espaço ali, né? E desbravar esse espaço. Como é que foi isso? E quais foram... Me conta alguma história, algum episódio em que você tenha questionado se aquilo era para você, ou pensado, nossa, será que eu vou dar conta como mulher nesse processo? Eu trabalho com empresas grandes e essas multinacionais, às vezes, cotam comigo pacotes muito grandes. Sim. E, às vezes, eu me deparei nesse tempo com alguns compradores, algumas pessoas que questionavam a credibilidade de fornecimento de um pacote, sei lá, de 3 milhões, Milionário. 4 milhões, fornecido por uma mulher. A Olha só. empresa sendo comandada por uma mulher. Então, eu percebi, então, teve alguns episódios que a pessoa falava assim, mas quem é o dono da empresa? Você é vendedora? Quem que é seu marido? O que é seu marido? Então, Nós assim, mulheres somos fodásticas. Não então, duvide do poder das mulheres. mas eu me senti muitas vezes que eles me cobravam uma figura masculina por trás para dar credibilidade nisso que estava acontecendo em um processo de cotação, num fornecimento de materiais. Falava assim, mas uma mulher vai fornecer isso para uma indústria, para uma engenharia, onde requer pressão, cálculo, sabe? Você falando isso, eu fiquei me lembrando aqui. Quando eu comecei sozinha. E aí o meu chefe quis ser meu sócio para começar o negócio. Eu lembro que eu fiquei naquela, assim, falava, você não precisa nem nada, pode ir sozinha. Mas eu falava, não, mas ele é mais experiente, é mais velho e tal, e é um homem. E ele pode me dar esse respaldo, esse apoio para fazer as coisas acontecerem. E esse cara, ele nem ia na empresa quase, ele ia na empresa uma vez por mês para pegar o dinheiro dele, ele nem aparecia lá, sabe? E eu fiquei, mas era um respaldo psicológico. Exato. Eu achava que eu precisava de uma pessoa, um homem, um cara mais experiente por trás para poder me dar o respaldo. E foi bom que logo de cara eu já percebi que eu não precisava. E aí terminei a sociedade ali numa boa e tal, ele quis sair. E depois disso, eu, como mulher, comecei meu negócio. Tive outros sócios ao longo do caminho, mas eu sabia que eu dava conta sozinha, né? E aí você contou, uma pessoa me cobrar, um homem por trás. Eu lembro que cheguei num café uma vez. Logo que eu virei coach empresarial, estava começando como coach empresarial, tinha empresa de consultoria há anos. E o cara marcou comigo num café. Eu cheguei no café, ele olhou pra mim, eu tava em pé ainda. Olhou pra mim e falou, mas você? É você que vai me atender? Eu falei, não, eu não sei se eu vou te atender. Primeiro eu preciso sentar para ver se eu posso te atender. Então, antes de me sentar, deixa eu te falar. Olha só, eu sou a Caroline Calassa, eu tenho tantos anos de experiência, minha formação é essa e essa, e eu fui recomendada por você. E só quero te lembrar que foi você que me procurou, por indicação. Eu posso sentar ou você quer que eu vá embora daqui mesmo? Fiz isso. E aí ele ficou muito sem graça, extremamente sem graça, falou, não, por favor, senta. E aí ali a gente começou a conversar, ele acabou contratando o meu serviço. Mas ele me avaliou, assim, eu era bem nova e tal, mulher. Ele me olhou de cima e embaixo e falou, você, eu acho que foi espontâneo. Ele já me julgou ali, ele já me descontratou imediatamente. Talvez se eu não tivesse tido uma postura tão firme, ele nem teria me ouvido e jamais teria me contratado. E aí, como é que você fez diante desse tipo de situação? Essas situações, igual você falou, eu também, às vezes, me senti, não ouvi um você, não, mas muito questionado. Mas e aí, o material que você vai fornecer para mim? Tem certificado? Qual que é a liga? Qual que é a norma? Assim, esse tipo de questionamento eu percebia como uma prova, sabe? Para poder... Assim, será que ela tem credibilidade? Será que ela conhece do que ela está fazendo, do que ela está vendendo? Então, como você fez para mostrar isso? Por exemplo, nessa situação eu tive que me impor. E teve alguma situação que você teve que se impor? Quais os recursos que você usou? O conhecimento. Então, você procurar entender... Eu sempre tive muita segurança no que eu estava fazendo e no que eu estava vendendo. Então, quando você mostra essa segurança, então é exatamente nessas respostas. Então, você não precisa nem alterar nem nada. Fala, não, tudo bem, você vai precisar disso para usar. A aplicação é essa, precisa nessa norma.
Então, assim... Conquistava a credibilidade ali por saber muito daquilo que Isso. você estava fazendo. O que e algumas vezes eu falei, o que está em julgamento aqui não é o gênero, é a competência. Perfeito. E eu me lembro que o primeiro contrato que eu fechei, grande contrato, nossa, eu lembro que eu dava saltos de alegria, assim, de felicidade, porque eu sabia que aquele primeiro contrato não era o valor dele, eram as portas que se abririam para mim a partir daquele primeiro contrato. E não é nem que o mercado ia começar a me aceitar, era eu que ia começar a acreditar que eu podia prestar serviços e fornecer serviços para um mercado que antes eu não acessava porque eu me via pequena. Como é que foi o seu primeiro grande contrato e que virada de chave isso trouxe para você? Nossa, exatamente. Isso que você falou. Eu também, o primeiro contrato que eu fechei foi um pacote grande, com a empresa grande, e eu vendi R$ 1 milhão. Foi meu primeiro pacote de 1 milhão. E isso eu falei assim, poxa, me deu uma força tão grande, porque você começa a acreditar, mas eu consigo. Eu tenho condições. Eu tenho condições, porque às vezes são tantas situações que te mostram o contrário. Então, depois de tantas aprovações, de tanta gente falando assim, e aí, cadê seu marido? A empresa é sua. Será que tem credibilidade? Será que você conhece? Aí começa esse monte de questionamentos que te causam insegurança. Uhum. Então, para mudar isso, para ter essa virada de chave, realmente você precisa ir lá e fazer um grande feito, e fazer grandes pacotes, e fazer grandes vendas. Muito legal, excelente. E até hoje eu ainda estou à frente dessa parte comercial. Então, quando está tratando de grandes contratos, de grandes clientes, eu que atendo. Você que vai lá para frente, e agora você já sabe que você dá conta. Exatamente. E que você banca. E eu tento mostrar isso para minha equipe. Então, hoje eu tenho uma equipe com 13 vendedores e eu percebo a insegurança deles, às vezes, no começo. Então, fica todo mundo muito agarrado ali em pegar só os pedidinhos, os pacotinhos. Os mais fáceis, né? Os que estão aqui, ó. Tem a árvore. Não. A árvore tem lá em cima porque você tem que buscar. Esses são os difíceis, mas são os bons. Exatamente. Os frutos madurinhos. Você fica só aqui pegando os pequenininhos. Mas se você não tem confiança, você não vai lá, né? Exato. Eu percebo isso na equipe. Então, eu fico o tempo inteiro mostrando para eles que se acreditar, se for em frente, consegue. É isso mesmo. Muito bom. Mas porque você um dia passou por isso, hoje você tem condições de ajudá-los. Excelente. Eu vou chamar aqui a Amanda para continuar a conversa com a gente. Eu quero falar um pouquinho sobre o processo de divulgação, de conquista de mercado, de busca de clientes, porque você está num mercado que, de certa forma, é commodity, que você transforma essa commodity em coisas que têm um pouco mais de valor. Vem para cá, Amanda, conversar com a gente. Bem-vinda, Amanda. Tudo bom? Obrigada mais uma vez o convite, Carol, tudo bem sim? E ansiosa aí para esse papo, né? Hoje a gente tem um time de mulheres por aqui hoje. Feliz por esse papo aí com você, tenho certeza que tem muito pra gente conversar. Isso mesmo. Vamos lá, fala um pouquinho pra gente sobre esse processo. Você vende commodities, mas você precisou divulgar o seu trabalho para crescer. E para divulgar o seu trabalho, você acaba precisando encontrar ângulos e maneiras de se destacar, mesmo vendendo um produto que aparentemente as pessoas buscam só preço. Como é que você fez isso? Exatamente. A gente até há pouco falando sobre feiras, né? Eu fiz algumas feiras. Lá em Goiás tinha uma feira que chamava Fatia, que era a Feira dos Fornecedores de Atualização Tecnológica para a Indústria. E eu fiz parceria, as primeiras parcerias que eu fiz foi com fornecedores de São Paulo, para a gente montar estandes lá e estar divulgando. E o melhor marketing mesmo é o boca a boca, é visitar o cliente. Então, assim, todo mundo ficava encabulado, encantado com a quantidade de pessoas que eu conseguia levar no estande, que eu conseguia levar na feira. Por quê? Porque eu fazia as visitas. Uhum. Então, até hoje, assim, eu ainda não me acostumei muito com essa distância que está se criando entre o cliente e o fornecedor. Através só do WhatsApp, através do e-mail. Sim. E eu gostava muito de fazer... Do corpo a corpo, isso, das fazer as visitas, de conversar. E até hoje, assim, eu ainda tenho essa necessidade com alguns clientes de ligar, sabe? De conversar. E aí, como é que você tá? Tá fazendo frio, fazendo calor? Você tá bem, você viajou. E porque aí, essa proximidade faz vai quebrando o gelo. Então, eu acho que um dos pontos para esse marketing, para essa divulgação, é o relacionamento. Primeiro sempre foi o relacionamento e o network. Exatamente. O seu primeiro ponto aí de apoio para
conseguir fazer isso. Exatamente. E que mais que você utilizava? Então, depois eu procurei, hoje eu faço anúncios em revistas segmentadas, né? Tem a Mais Leite, tem a Tecnocarnes, que são revistas mais especializadas, direcionadas para um certo público. Hoje eu trabalho, contratei uma empresa de marketing digital, então, porque tudo está indo para esse lado, não tem como fugir disso. Sim. Então, hoje eu tenho uma empresa que faz um trabalho para mim do marketing digital e tem o meu marketing interno. Então, hoje eu tenho um departamento, criei um departamento dentro da empresa, contratei uma pessoa do marketing que faz esse estudo de mercado para ver quais são os produtos mais aceitos, os produtos mais compros. Legal. Um dos pontos que você falou aí, que é a questão do corpo a corpo, né? Eu falo, online ele é muito prático. A gente hoje faz uma reunião muito rápida, por exemplo, fazer uma reunião, abre e faz um vídeo. Isso acho que facilitou muito a vida. Mas o presencial, ele é muito mágico, né? A conexão que você gera, a gente citou sobre a feira. Mas não tem como correr do digital. Não tem como de jeito nenhum. Falar disso, Amanda, assim... As pessoas, elas estavam acostumadas com captação de clientes exatamente utilizando esse tipo de abordagem antes da pandemia. Eram as feiras elas traziam um público direcionado, qualificado. Ninguém vai numa feira se não tiver interesse naquele tipo de negócio. Então, ela já traz uma boa qualificação. Isso acabou durante a pandemia, as pessoas tiveram que se virar para conseguir dar conta e mudar essa comunicação e essa abordagem. As pessoas faziam visitas, as visitas passaram a ser indesejadas. E a gente se acostumou tanto a não fazer visita para captar cliente que isso acabou virando também alguma coisa que as pessoas não querem retomar com o mesmo ritmo que elas vinham fazendo antes. Como que você vê isso agora e o que você acha que vai acontecer daqui para frente? Você acha que as pessoas vão mudar rapidamente para o digital? Ou você acha que vai ficar meio a meio? Como é que você vê isso? Eu acho que o híbrido veio para ficar. Para quem já tinha um hábito do digital, o híbrido já existia, né? O time à distância, eu acho que você tem essa experiência, eu também. Muita coisa à distância, porém o presencial, ele não tem como, assim, é fundamental. Eu tive recente numa feira, falei para você, né, na Natural Tech, e eu conversei muito com os donos das empresas. Foi uma feira muito atípica, eu vou nela há muitos anos, foi bem atípica. A gente percebeu uma maior circulação entre eles mesmo, de stand para stand, para fazer network entre eles. Aconteceu nos outros anos, sim. Mas esse ano a gente viu uma sede. Eu até brincava, eu falei, quando eu brinco que dono não trabalha, né? Brincadeira à parte, que trabalha muito, inclusive. Mas porque eles estavam sempre circulando, acabava que a gente se cruzava. É uma feira, para você ter noção, eu vou todo dia, o dia inteiro, da hora que abre a feira, a hora que fecha. E foi uma feira bem atípica e essa necessidade do presencial. Mas será que isso é uma coisa duradoura? Porque em todos os mercados nós vimos uma mudança. E a gente percebeu uma euforia. Inclusive, ainda não acabou essa euforia, né? E a gente ficou tanto tempo num distanciamento que agora a gente está eufórico para ver o que o presencial pode reservar e pode trazer para a gente também. Mas eu não acredito que isso é um movimento que vai se manter por muito tempo. Pelo menos é a minha visão. Eu acredito que as pessoas, empresários sempre balanceiam. Quanto custa para fazer uma comunicação online e captar meu cliente? Quanto custa para ir lá fazer um stand, colocar um espaço, falar com as pessoas? E eu acho que as pessoas agora estão querendo e curiosas para saber, vale a pena esse investimento? Ou eu coloco e direciono a maior parte do meu investimento para isso? As grandes empresas que já faziam isso antes, elas já migraram a verba delas da televisão para a internet, e antes era 80-15, 20, né? 85-15, 80-20, virou 80 digital e 20-15 o analógico. Será que isso não vai acontecer também com as indústrias, com as empresas que viviam de feira? Um ponto muito importante que você colocou. O que eu percebi de atípico e de conhecer a feira? Todos os stands que tiveram altíssimo investimento, que a gente sabe como é feito, eles tiveram retorno, os que fizeram ações efetivas no digital. Então, os stands que a gente via ali, tipo, bombando, eram que estavam com ações estratégicas no digital muito forte, com influências que são específico do mercado. Então, por isso que eu acho que o híbrido, ele vem para ficar. Legal. Não adianta você também estar só no digital, acho que é muito necessário. Por exemplo, eu percebi que teve muito mais degustação e experiências gastronômicas dentro do evento do que nos outros anos. Legal. O que eu achava que ia ter menos, porque a gente tá aí no meio vai, meio vem de uma pandemia. Eles, assim, foram stands que tinham bancadas com bares
Porém, buscando a normalidade mesmo, né? Não, experiências de atrair para quem tá ali no físico. Porém, todas essas marcas eram marcas que já estavam fazendo muitas ações estratégicas no digital. Legal. Então, se eu pegar ali uns 10 principais marcas do mercado da saúde, por exemplo, eles fizeram... Uma teve uma aula de gastronomia, a outra teve um stand que era Criando uma carta atrações. de drinks que eram de whey, uma bancada de sopas, enfim, os produtos que eles foram lançando lá. Então, ele conectava quem estava no presencial, mas o stand tinha aquela força porque ele vinha do online. Duas forças, uma financeira, para poder fazer e montar aquela estrutura, e para compensar. Alguns eu conversei, valeu muitíssimo a pena, mais do que eles esperavam, outros que menos esperavam. E todos os que menos esperavam, que menos estava fazendo ação no digital. Legal. O que eu acredito que o híbrido ele veio para ficar. Eu também sendo concordo. uma reunião, sendo um encontro com o time, tem gente que tem dito, né? Não sei se vocês acompanharam ontem a Nubank postou que eles estão incentivando a equipe a trabalhar onde quiser e eles pagam hospedagem, por exemplo. A Airbnb está fazendo isso, começou com isso. Inclusive, permitindo que as pessoas rodem pelas sedes deles, pelos mundos. E a própria sede da Nubank passou por uma mudança total. Antes, eles tinham uma sala, eles divulgaram bastante isso, que todo mundo trabalhava, né? Que é como fosse aquela baia, todo mundo junto. E agora não. São espaços meio que de lazer, que você pode usar sentar, o esticar a perna. como se fosse um escritório virtual. Isso, num conforto e que as pessoas estão tendo essa vontade. Legal. E as reuniões que eu tenho conversado, as pessoas têm dito que querem, inclusive, querem um home office sem ser home e sem ser total office. Então, eu acho que o híbrido ele vem para ficar. Muito bom. E o resultado ele vem se ele tem um digital junto, Legal. ele vem. Tá, vamos voltar então para agregar valor, né? Agregar valor no commodity e além desse network, o que mais você destacaria que são pontos que foram importantes para a sua empresa se destacar e não ficar ali só naquele parâmetro de preço? Além do relacionamento, o que mais? Então, eu aposto muito, é o que ela estava falando, nessa questão. Porque hoje não é a questão de horário, de chegar, de sair local. É o resultado, é a produção. Então, a minha equipe, os meus funcionários, o pessoal que está lá, a gente sempre busca muito isso. Então, de estar conversando com o cliente, de estar tentando mostrar e levando o resultado, levando aquilo que realmente ele precisa. Então, esse investimento em conhecimento, em treinamento para a equipe, para dar um atendimento. Esse atendimento, ele não pode ser só um atendimento presencial ou ali por telefone. Ele tem que ser de solução, ele tem que resolver o problema do cliente, a necessidade, né, do cliente. Então, eu aposto muito nisso. Então, um dos pontos é a questão de treinamentos. Então, a gente tem que estar treinando a equipe para atender essas necessidades. Legal. Então, o atendimento seria o segundo ponto que você acredita que agrega valor mesmo quando você está trabalhando com a commodity. Aquela capacidade de saber como fazer uma proposta boa, entender o que o cliente realmente precisa. Dele. Muito bom. Porque hoje tem essas grandes empresas, nesse mercado que eu trabalho, nesse segmento que eu atendo, os próprios compradores têm dúvidas. Então, eles são contratados, às vezes, para atender lá a engenharia e precisa de uma solução no processo industrial, mas os próprios compradores têm dúvida do que vai resolver mesmo, do que vai fazer grande diferença. Então, não é muito uma questão do preço, não. Eles precisam da solução. Legal. Por isso que essa questão do treinamento em atendimento, em solucionar o problema, é importante. Me fala um pouquinho sobre as ações digitais. Você disse que contratou uma empresa para fazer isso para você. O que já deu resultado para você? O que você já sentiu diferença com essa abordagem digital e o que vocês têm feito? Olha, essa empresa do marketing digital, procurando esses leads, esses clientes qualificados para você. Isso, a gente tenta filtrar. Então, no marketing digital a gente consegue. Então, quando fala assim, a Ionix trabalha com aço inox, a nossa logo é confiança em aço. Então, muita gente às vezes precisa de uma colher, de uma panela, vai pesquisar. Então, filtrar tudo isso. Não é esse o meu negócio. Não é esse o público que eu quero alcançar. Então, assim, é muito importante usar uma empresa especializada, alguém que conhece, para poder estar filtrando isso, para chegar realmente o que é interessante. Você tem feito o quê? Redes sociais? Tem feito
blog, com SEO, o que mais? Page das outras unidades. Certo. E venda ativa. Isso. E eu trabalho hoje com o Google também, o AdWords que a gente... Google AdWords, com palavras-chave. E tem dado resultado, comparando com um período que você não fazia? Tem dado resultado. É o que eu falo, a gente está numa migração, a gente está passando... É muito dinâmico tudo isso. Então, você tem que estar estudando, você tem que estar trabalhando, conhecendo isso, porque é o que eu falo, hoje o nosso dia, o cotidiano é tão corrido, não é só para mim, que sou empresária, que estou lá. O comprador da indústria lá, porque hoje as grandes empresas eles fizeram o quê? O comprador, às vezes, lá era, você compra a parte de suprimento, você compra o aço, você compra... Não, eles tentaram, assim, cada vez mais... Não, concentrar numa pessoa, compra tudo. Você é o comprador e acabou. Reduzindo tempo e praticidade. É uma coisa que eu percebi enxugando. Também. As pessoas estão muito mais rápidas nas coisas. Tudo está acontecendo muito mais rápido. As reuniões estão sendo mais curtas, as tomadas de decisões muito mais rápidas. Eu acho que tem muita coisa que ajudou. Por isso que quando a Carol falou assim, às vezes tem as visitas indesejadas, então como que você consegue hoje marcar com uma pessoa dessa que está com a agenda lotada lá, que ele tem que comprar tudo para a indústria estar funcionando e ainda atender fornecedores. Ele não tem tempo. Ele não tem tempo. Então, e aí, para onde ele vai quando ele precisa lá, está precisando de uma peça, precisa de uma válvula pneumática, solenoide. Aí o cara vai procurar, fala, o que é isso? Ele vai para a internet. Ele vai para a internet. E aí é o ponto que eu estava dizendo. É assim, a gente estava habituado com 1 a 1, que era catar milho. Então, eu visito quantas pessoas num dia? Em São Paulo, quantas visitas você consegue fazer num dia? Em São Paulo, você marca um almoço, você marca um cliente à tarde, você marca um cliente de manhã, você já tomou seu dia. 3 clientes. Então, sua efetividade nisso é baixa. Mas à medida em que as pessoas vão experimentando o digital, entendendo como filtrar e chegar até seu cliente potencial online, e percebe que você pode ter 50 leads no dia, e esses leads, eles correspondem àquele perfil, o presencial passa a ser o segundo momento e não o primeiro mais, com uma efetividade muito maior. Então, você só vai gastar seu tempo visitando o cara que realmente faz sentido. O comprador, ele só vai receber ou ele só vai até o lugar que realmente faz sentido. Não sei se vocês conhecem bem o mercado de supermercado. Eu atendi um tempão o mercado de supermercados. E era assim, supermercado tinha lá o comprador do supermercado, aquela banca de compradores num supermercado grande. Os fornecedores que vendem para o varejo ficavam todos ali na sala de espera. Tinha a secretariazinha ali. Ele tinha contado no relógio o tempo que ele tinha. Ele tinha 5 minutos para atender. Se o cara fosse novo ainda e não vendesse nada, ele tinha 3 minutos para falar com o comprador. Era assim, ou ele faz o pitch dele bom e ele vende, ou tchau. E se o cara fosse ruim, se ele fosse novato, se ele não fosse muito bom, se ele não tivesse um relacionamento construído, acabou. O cara visitava 50 e ele tinha 3 minutos para vender, não vendia para ninguém. E agora a gente percebe que não, até uma indústria do aço, eu consigo encontrar online clientes potenciais, e se eu fizer um processo bom depois para poder transformar esse potencial cliente num cliente efetivamente, triá-lo, e aí sim começar o meu processo interno, isso é muito melhor, né? Então, mudou muito essa qualidade das visitas, né? E eu achei a qualidade do network também, porque acaba que como você consegue, no que você perdia tempo, você acaba sendo mais rápido e te sobra tempo para o que de fato faz sentido. É isso aí. Então, o network, aquele almoço com o cliente, de fato, ele acontece. Porque antes você almoçava, tinha 1 horinha, aí você ia para uma outra reunião. Você não sabia se aquela reunião ia render ou não. Hoje, você toca essa reunião para outra pessoa, ou essa reunião dura 30 minutos no online, estou aqui e já estou no lugar que eu vou fazer um almoço que faça sentido. Então, a coisa tem acontecido... Acho que a gente está com maior qualidade. Verdade. Eu acredito. Tem aquele bloqueio inicial, aquela dificuldade, que é o que você mesmo expôs. Poxa, eu gostava tanto, né? Exatamente. A sensação de perda. Poxa, era tão bom desse jeito, sabia fazer desse jeito. Mas agora eu consigo me adaptar para um novo jeito. Exatamente. E a gente está nesse processo, sim, é isso, de reconstrução. Muito bom. Eu quero, para a gente chegar e caminhar aqui para o final, eu queria te fazer uma pergunta. Quais foram os seus 3 aprendizados como empresária nessa jornada de 20 anos que você acredita que as pessoas precisam conhecer, precisam saber, que você deixaria aqui como mensagem para as pessoas? Olha, a persistência é a primeira. A persistência faz o empresário. Faz o empresário. Porque o não você tem toda hora. O não está ali todo dia. Então, um dos primeiros passos que eu aprendi foi a driblar o não. Não por quê? Então, eu sempre fui muito questionadora. Não, por que não, né? Por que não? Então, tem uma possibilidade, tem uma forma. Então, acho que persistência... A primeira coisa.
Não levar os nãos para casa. Não. Você tem que aprender a ser leve. Legal. O não existe. O não existe. Não pode existir. Porque se Postei você... faz minutos sobre isso. Não existe. Que mais? Se você for parando em cada não, É isso aí. perder tempo com não dá certo. Então, a outra questão que eu aprendi, e assim, e fez diferença também nesse meu caminhar, foi você não carregar problema que não é seu. Muito bom. Então, você está envolvida, está com muitas pessoas, então cada um é problema seu. Eu sempre falo Você isso. vai até ali e da partir dali já não é mais a sua responsabilidade. Exatamente. E não tem nada a ver com não ser humano, né? Não tem nada a ver com não ser humano, porque é o que eu falo, eu faço o melhor que eu posso dentro das minhas possibilidades. É isso. Então, eu não passo a sofrer nem carregar, porque isso não vai me ajudar e também não vai ajudar quem eu quero ajudar. Perfeito. E olha que você fala isso, que passou por uma situação em que não tinha ninguém para te ajudar, Exatamente. foi lá com a cara e com a coragem, fez acontecer e tá aí onde tá. Exatamente. E assim, hoje eu tenho algumas ações sociais, porque eu sou muito humano nesse ponto. Então, tem escolas lá no setor onde está instalada a indústria, que a gente faz ações sociais, leva cestas básicas, faz a festa. A nossa festa do Dia das Crianças é uma festa linda que a gente Muito faz bom. lá. Parabéns. Então, acho que essa parte de você carregar o que é seu, para você conseguir ser leve. Isso. Carrega o que é seu, escolhe suas brigas. Exatamente. E por último, E por último, acho que a coragem mesmo. não deixa o medo te frear. Exatamente. É você ser o ator da sua vida. É isso. Então, você ser o ator principal. Você Persista. sempre está no palco. Isso aí. Persistir. Exatamente. Amanda, duas coisas que você diria para alguém que está passando por essa dificuldade. Assim, passou a pandemia e tinha a sensação que aquilo ali era temporário e que a gente ia voltar. Duas coisas que você diria para essa pessoa que você acha que podem ajudá-la a se adequar ao mundo híbrido para sempre. Acho que a principal é a agenda. Acho que é um conflito atual de todo ser humano. Ela até comentou, ontem outra pessoa trocou e tem sido muito frequente. Eu tô vendo as pessoas muito confusas entre encontros presenciais e o online também tem muito isso. Então, o primeiro ponto tem uma agenda. Se você não tem esse controle sobre a agenda, tem alguém que faça a sua agenda. E a agenda estratégica, que é assim, o que eu vou pôr na minha agenda, né? É o que eu falei. Eu acho que sobre as reuniões que dão para ser mais práticas online e as presenciais de mais qualidade. Muito eu bom. acho que isso é um ponto fundamental. E ela só vai acontecer se uma agenda bem montada. E vou te interromper para falar mais uma coisa, porque as pessoas que vendem e que têm funcionários que fazem vendas, que fazem visitas e tudo mais, esses caras são muito melhor treinados, porque ninguém mais tem disposição, seja você o dono do negócio, ou seja seu funcionário, para receber alguém que vai fazer perda de tempo dele, que vai ficar lá falando baboseira ou tentando falar uma coisa que ele não quer ouvir. Nunca fez tanto sentido quanto aquela velha frase, né? Aquela reunião que poderia ter sido um e-mail. Exato. Não tem coisa pior isso aí. do que você ir para uma reunião. Às vezes, você faz a reunião de horas, que é uma reunião estratégica, quando é no dia seguinte, Amanda, aquela coisa que a gente conversou, esqueceu, manda tudo por e-mail. Então, vamos seguir por e-mail. A gente nem faz o presencial, sigo só por e-mail. Legal. E tira um dia para isso, porque você também dedica foco a estar respondendo. Ser relevante no presencial. Muito Ser bom. relevante. Eu acho que produtividade é o foco. E o segundo ponto, que eu acho que é muito importante para essa volta, é o cuidado físico e mental. A gente está num momento muito desafiador de pessoas que passaram por diversos problemas, os mais diversos que vocês possam imaginar. Muitos. Ela citou um que ela teve lá atrás, mas muitas mulheres tiveram agora chocada. na pandemia. Vocês viram a mulher que levou porrada do colega de trabalho, funcionário público? As pessoas estão pirando. Outro dia eu li uma pessoa que era cliente. Ele foi no consultório do dentista e disse que o dentista tinha implantado um chip no dente dele, quebrou o consultório inteiro. Mas tá doido, não tá normal, não. O que tá acontecendo agora? Tudo isso tá sendo mostrado. Essas coisas já aconteciam. Será? Durante a pandemia, a gente teve um crescimento gigantesco de violência doméstica. Você sabe que eu sou idealizadora de uma das maiores campanhas de combate à violência contra a mulher, junto com o Instituto Avon. Então, foi muito grande. E tirando só o universo feminino, que se a gente for entrar nessa pauta, já tem as adversidades, que eu acho que é muito reflexo que você contou no início da sua história, muito parecida com tantas outras mulheres que têm esse desafio. Mas o mental tá geral. É verdade. Então, acho que tem que se cuidar.
Eu vejo as empresas investindo e incentivando cada vez mais o funcionário ter um horário ali para treino, ou ter um treino dentro do trabalho, ou pagar para ter. Qualidade porque eu acho de que vida. a atividade física é aquele medicamento ali saudável, uma boa alimentação e aí E buscar consequência... ajuda, eu diria, assim, acrescentaria. Buscar ajuda, você não tá dando conta? Psicólogo, coach, não é coisa pra doido. Terapeuta, até psiquiatra, não é coisa pra doido. É pra quem tá precisando de apoio, de ajuda num determinado momento e não tá dando conta sozinho, tá aqui, ó, na tampa. Não espera demais, porque chega um momento em que você já nem tem mais competência pra perceber que você tá tão mudado e que você já devia ter buscado ajuda lá atrás. E fazer uma coisa que tenha prazer. Sei lá, tem um hobby. Legal. Agora tá na moda do beach tennis. Não importa, a gente faz alguma coisa diferente. É pintar Que um faz bem pra quadro, é mente. pegar qualquer coisa que a sua mente... E, inclusive, Eu acho que fora do seu tradicional... É uma válvula de escape. Isso, porque Pra a vida do cabeça. empresário é pesada. Exatamente. Eu gosto muito de correr. Olha, esses últimos anos, eu fiz muitas meias maratonas. Olha Olha que aí. legal. Então, eu corria 21 km, e esses 21 km que eu corri, eu nunca gostei de colocar foninho de ouvido, ouvindo música. Você Porque vai não... Era só olhando a paisagem, sabe? Muito bom. E curtindo, e realmente é uma válvula de escape. Tem que ter algumas. Então, assim, você desliga. É isso Todo aí. mundo precisa. Se a gente tentar resumir, né? Então, ó, uma boa produtividade, Legal. Melhorar sua produtividade, questionar sua produtividade, questionar a sua produtividade, a efetividade. a efetividade e cuidar da mente, corpo e espírito, que eu acho que tá tudo junto Isso aí. ali. Muito Eu bom. acho que é um combo pós-pandemia, se a gente Maravilha. pode dizer. Obrigada. Ótimo. Olha, queria muito agradecer sua Eu que presença. agradeço. Obrigada pela contribuição, Amanda. Obrigada E também. agradecer principalmente a sua presença aqui, a sua audiência. Obrigada por assistir o Boss Voice. Espero que tenha essa conversa acendido aí muitas ideias novas para você, vários insights, inclusive que também tenha deixado você com muita vontade de fazer acontecer, independente das dificuldades e dos desafios que você esteja enfrentando. Você vê, desafio é parte do nosso processo como empreendedor, faz parte do nosso caminho. Não deixa os desafios te derrubarem, não. Vamos pra frente, que vale a pena. E deixa seu comentário aqui, compartilha esse episódio com outras pessoas, convida as pessoas para virem aqui, comentar. E vamos fazer dessa comunidade aqui uma comunidade ativa, para a gente realmente ajudar empresários que querem crescer, querem fazer suas empresas se desenvolverem. Esse é meu objetivo e o objetivo dos meus convidados que aceitam o meu convite. Obrigada e a gente se vê no próximo episódio do Boss Voice, na próxima quarta-feira, às 19 horas. Até lá.